Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos aqui em um formato diferente, porque conforme vocês estão vendo, estou com um convidado especial aqui para falar sobre o caso Vitória. É o Marcondes Marques. Muito obrigada por ter aceitado falar comigo. Eu que agradeço, Giovana, eu que agradeço, uma honra minha. Muito bom. Falaram bastante de você aqui no meu canal e foi uma coisa engraçada que aconteceu, porque quando eu vi os comentários falando assim, chama o Marcondes para o seu canal, você, ao mesmo tempo, me mandou um direct lá no Instagram, falando comigo. E foi assim, no mesmo tempo, praticamente. Eu fui buscar o seu canal, ao mesmo tempo eu vi que estava chegando mensagens suas, porque me falaram que você teria começado ali a investigar o caso Vitória, teria sido um dos primeiros jornalistas, e está trazendo tudo na íntegra no seu canal, né? Que também leva o seu nome. Isso, exatamente, Giovana. Com relação ao caso Vitória, como acontece? A grande parte dos casos que eu faço no canal, eles são trazidos pelo público, que acompanha casos de desaparecimentos e crimes que possam ser colocados na mídia, de forma a dar voz a essas famílias, e também, de alguma forma, dar algum suporte às vítimas ou famílias. O meu canal não é basicamente um canal de investigação criminal. Ele começa com casos ligados à vítima, ligados à vida, mas com um olhar, um prisma mais voltado para a família, dando suporte àquela família. Eu sempre tento, através das pessoas, conseguir um advogado, um psicólogo, um médico que possa dar um suporte àquela família e não só acompanhar o caso em si, o desenrolar investigativo, mas também dar aquela voz, né? Porque as pessoas muitas vezes esquecem que por trás de um crime tem uma família sofrendo. E esse é o objetivo do canal, não é somente fazer cobertura, como foi o caso da Vitória Regina Souza. Com horas do desaparecimento delas, que foi 8 horas da manhã, muitos seguidores começaram a mandar, que Marcondes, tem uma pessoa desaparecida, tem uma adolescente desaparecida em São Paulo, lá em Cajamar, tem como ajudar a família? Tem como ajudar? Eu falei assim, olha, vou tentar. Peguei, recebi o contato da família, entrei em contato, quem me atendeu foi até a Karina, irmã da Vitória. Eu perguntei, olha, me passaram o caso de uma adolescente desaparecida e esse é o contato da família. Ela ainda se encontra desaparecida? Aí a Karina falou, sim, se encontra. Quem é que está falando? Perguntou, quem é que está falando? O Marcondes Marques. Ela até falou, brincou assim, eu conheço o seu canal, obrigado por entrar em contato. E eu falei assim, olha, o que aconteceu? Aí ela explicou, olha, a Vitória saiu do trabalho, por volta de 10 horas, pegou um ônibus, pegou um segundo ônibus e não chegou em casa. Meu pai ficou desesperado, a gente passou a madrugada inteira à procura dela e nenhuma notícia. E eu falei, mas vocês já fizeram um boletim de ocorrência? Fizemos o boletim de ocorrência primeiro online e depois fizemos na delegacia. E eu falei, o que vocês sabem mais? Olha, nós sabemos que ela estava conversando com a amiga dela, com a Gabriela, e eles estavam trocando mensagens, só que à 00:30 do dia 27 não tem mais mensagem nenhuma. Aí eu falei, tá, então vamos fazer primeiramente uma entrevista com vocês. Perguntei, vocês têm o boletim de ocorrência? Temos tudo aqui. Então vamos fazer um boletim de ocorrência para dar voz, para saber se alguém viu. Porque estávamos tratando naquele momento sobre um desaparecimento, não um crime. Então, em um primeiro momento, era um caso de desaparecimento, que você já estava em contato com a família da Vitória. Sim, às 10 horas da manhã do dia 27, eu já estava falando com a família. Às 10 horas da manhã, às 2:30 da tarde, eu consegui falar com o pai, fizemos entrevista com as irmãs. Depois, aí foi muito engraçado no bom sentido, né? Eu digo, foi muito providencial, porque na entrevista com a família, no dia 27, uma seguidora do canal, estava vendo a matéria, e ela mora ali em Cajamar, mora próximo, e estava trabalhando em determinada empresa, e uma pessoa passa por trás dela, olha a foto da Vitória e fala, olha, eu conheço essa menina, o que aconteceu? Aí ela fala, olha, desapareceu. Aí essa pessoa fala assim, desapareceu? Como assim? Ontem eu peguei o ônibus junto com ela. Isso na entrevista do dia 27, às 14:30. Aí essa seguidora falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que viu ela 00:30 no ônibus. Aí eu falei assim, meu Deus, sério? Me passa o contato dela, fala que eu vou entrar em contato, ver se ela aceita. Aceitou.
A pessoa aceitou. Depois de acabada ali a matéria de desaparecimento, eu liguei para essa pessoa, que é o Matheus, tá? A testemunha que viu o carro do Michael, e começamos a conversar, eu e o Matheus. Aí, nessa conversa, eu falei assim, olha, você tem que procurar a polícia, você tem que falar do que aconteceu, porque você é uma testemunha imprescindível. Você está me falando que você viu ela descer do ônibus, então ela chega no ponto final dela, você é uma testemunha ocular, e você está me relatando que tinha um carro sedã, que você não sabe se é um Civic, se é uma Areia, qual o modelo do carro, que estava ali próximo e que te chamou a atenção, porque o carro estava meio que escondido. O carro estava ali próximo do ponto de ônibus, aguardando a Vitória descer. Ele estava num ponto, ali perto do Peppo Bar, numa sombra, totalmente escondido, totalmente ali querendo ser ocultado. E ele chamou a atenção do Matheus, aquele carro, naquela posição. Porque certo. Não tinha mais nada ali, somente o carro. Podia ter um carro por defeito, mas chamou a atenção. Mas ele conseguiu ver quem estava dentro do carro? Não. Se era um homem, dois? Não, ele consegue ver que é um carro ali suspeito e chamou a atenção dele. Certo. E aí ele procura a polícia começa a procurar esse carro. Tá? A polícia começa a procurar esse carro, que é o do Michael. Mas até aquele momento, dia 27 ou 28, não tinham essa informação. Então, a polícia começa o trabalho ali nas pessoas mais próximas. Né? Começa a escutar os irmãos, começa a escutar o ex-namorado, a pessoa que ela estava trocando mensagem, que são os dois Gustavos, e depois se chega ao Michael. Por quê? Porque o Matheus, ele reconhece o carro do Michael como o carro que ele teria visto. Durante a investigação, ele teria visto o carro do Michael em algum momento, posteriormente, e aí ele reconheceu que era o mesmo carro que estava ali em uma área escura, aquele Exatamente. Carro que estava ali perto do ônibus de quando ela desceu. Exatamente. Por quê? Porque o Matheus, ele acreditou que aquele carro fosse pertencente a um tio, tá? Ao tio do cunhado da Vitória. E aqui essa informação me chamou muita atenção. Eu, então, entro em contato com a polícia, tá? Passo todas as informações, passo a informação do Matheus, eles procuram o Matheus procura a polícia, é realizado ali o primeiro depoimento do Matheus, e a partir do depoimento do Matheus, começa o desenrolar do caso, que sabe-se que tem um carro ali. Aí, em primeira mão, a polícia vai atrás das pessoas que a Vitória teria passado mensagens para a amiga, a Gabriela, e depois ouve e descarta. Depois, novamente, é inquirido um outro depoimento dessas pessoas e começa ali as várias possibilidades que são elencadas pela polícia.